Olá a todos e bem-vindos ao programa de embaixadores da Sanofi. Este programa tem como objetivo apresentar as principais novidades científicas partilhadas nos principais congressos internacionais das várias áreas terapêuticas relacionadas com a inflamação tipo 2. A Sanofi, em colaboração com a doutora Mariana Donato, otorrinolaringologista do Hospital Diegas Muniz, partilha as novidades e os destaques das comunicações realizadas no CEORL 2024, realizado em Dublin entre os dias 15 e 19 de junho. Doutora Mariana, muito obrigada, em nome da Sanofi, pela sua disponibilidade em colaborar connosco neste projeto. Antes de partirmos pedra e de mergulharmos na ciência, gostaria de lhe perguntar quais é que foram as suas impressões sobre a relevância dos temas, as sessões, propostas em agenda e a organização do congresso em si. Olá Sofia, antes de mais, obrigada pelo convite e pela oportunidade de partilhar a minha impressão sobre este congresso. Achei que estava super bem organizado, com sessões muito variadas e de elevada qualidade. Pois, de facto, foi uma enorme quantidade de apresentações, comunicações que foram realizadas e, com certeza, por vezes foi difícil escolher a que sessões é que ia assistir. Mas dentro do tema geral que nos domina e que nos traz também este podcast, o tratamento da rinocinusite crónica com pólipos nasais, há alguma sessão que tenha sido particularmente interessante? Sim, foi sem dúvida um tema muito abordado no congresso e que está notoriamente na crista da onda. Gostei particularmente de ouvir falar sobre terapêutica multimodal, nomeadamente sobre o uso dos biológicos no perioperatório, como apresentado por um colega do Canadá, o Dr. Martin Desrosiers, em que num grupo de doentes que foi proposto para cirurgia endoscópica de revisão por uma sinusite crónica com pólipos nasais com risco elevado de recorrência, ele fez um tratamento perioperatório com dupilumab 4 semanas antes da cirurgia e 8 semanas após e concluiu que a cirurgia era igualmente segura, com diminuição da recorrência da doença e com um controle mais sustentado dos sintomas, nomeadamente do olfato, onde esta melhoria só se manteve estável no grupo de estudo. Falou-se também sobre espaçamento de doses no dupilumab, com aparentemente bons resultados nos doentes controlados, de como abordar a troca ou adicionar de biológicos nos doentes com efeitos secundários ou com mau controle na doença, obviamente sempre com uma perspectiva de custo-benefício em mente. Bem, isto já são muitas sessões e muitos temas a abordar e também estamos aqui num podcast com tempo controlado, portanto, pergunto-lhe quais é que foram então, de facto, estes hot topics que se voltaram a tocar em Dublin. Deve ter havido alguns que coincidiram com outros congressos anteriores. Quais foram os temas quentes? Sim. Neste congresso, essencialmente, conseguimos começar a levantar aqui um bocadinho o véu sobre que biológico escolher de acordo com o doente que temos à frente, apesar de ainda não haver as comparações head-to-head que tanto ansiamos. O dupilumab, claramente como tendo uma maior eficácia e destacando-se largamente quando há queixas importantes de olfato, mas com preocupação nos doentes com eosinófilos aumentados de base. O OMA e o mepolizumab como sendo mais baratos e no primeiro pensar em mulheres jovens que pretendam engravidar por ser mais antigos e haver mais estudos, e o segundo nos doentes com hipereosinofilia. Falou-se bastante do conceito de remissão e como sendo um objetivo que queremos atingir mesmo nos doentes com uma doença severa e que ainda não conseguimos falar de cura. Deu-se ênfase também aos endotipos mistos, nos quais devemos sempre pensar nos doentes que não atingem um controle ideal com terapêutica dirigida à inflamação tipo 2. E por último, um ponto muito focado e que para mim tem um carinho especial foi a importância do olfato. O olfato é o sintoma que mais condiciona a qualidade de vida nos doentes com sinusite crónica com pólipos nasais e é o primeiro sintoma a aparecer na recorrência da doença, estando muito relacionado não só com a inflamação do tipo 2, mas por outro lado com a gravidade das comorbilidades, ou seja, doentes com queixas de olfato são habitualmente doentes com rinites alérgicas e com asmas mais graves. Obrigada, já temos aqui assim um excelente resumo e então para terminar de uma forma geral, o que é que acha que ficou por responder
o que é que acha que vai ser o futuro das discussões e o que gostava de ver abordado num próximo congresso de rinologia? Bem, ainda há sem dúvida muito por responder. Uma das questões que eu acho muito relevante é que se será a combinação da cirurgia e do biológico no perioperatório o futuro. Eu acho isto muito, muito relevante. Por outro lado, quando é que será seguro parar a terapêutica biológica num doente que temos em remissão? Será que podemos alguma vez falar na tal almejada cura? Será alguma vez possível ter um biomarcador que nos possa predizer quais os doentes vão ter um fenotipo mais grave, mais agressivo, antes sequer da primeira cirurgia? Isto são coisas que nós queremos ver respondidas. Claro que provavelmente vão levar anos, mas queremos sem dúvida ver respostas. São as perguntas de $1 milhão. Exatamente, exatamente. Muito obrigada, doutora Mariana. Esta sua partilha já é suficiente para aguçar o apetite de tudo aquilo que se discutiu no CEORL 2024. Nós vamos apresentar uma newsletter precisamente com estas sessões mais importantes que foram discutidas e esperamos então que depois que nos contactem, se tiverem curiosidade para saber mais sobre alguma das sessões, nós temos slides e alguns dados que podemos partilhar. Esperamos que gostem do podcast e da newsletter e, sobretudo, que seja útil e que seja útil clinicamente e para a discussão. Boas leituras e muito obrigada. Obrigada.